Trazendo agora as estratégias usadas hoje por Lula e Bolsonaro na campanha no rádio e na TV. A gente começa pelo candidato do PT. Lula destacou falas de Jair Bolsonaro apontando contradições em relação a temas como aborto, liberação de drogas e corrupção, assuntos que são usados massivamente pelo presidente contra Lula. Lula ainda reforçou a imagem de Simone Tebet na peça publicitária por mais de 1 minuto. Prometeu comida no prato, incentivo aos novos negócios, aumento da renda, geração de emprego e renegociação das dívidas. Vamos direto para as estratégias desenhadas pelo presidente Jair Bolsonaro no horário de rádio e TV. Ele destacou o voto nos presídios que foram para Lula. Em contrapartida, trouxe que o voto para ele, Bolsonaro, foi de quem trabalha e de quem produz. Reforçou a imagem de governadores ou candidatos ao governo que estão apoiando em segundo turno, como Romeu Zema, Cláudio Castro e Tarcísio de Freitas. Também prometeu o reforço do policiamento, o endurecimento de leis para acabar com a impunidade e trazer proteção à família brasileira. Eu acho que não tem muita receita aqui, as campanhas na TV estão seguindo um ritmo já delineado, né, Yuri, ou não? Delineado em que sentido? Que tradicionalmente Bolsonaro ia defender os valores, falar muito de segurança pública e Lula tentando trazer os problemas da economia e trazer o que ele poderia fazer de melhor. Campanhas são histórias que você conta e elas precisam ter conexão do primeiro turno para o segundo. Não dá para mudar radicalmente a conversa, né? Senão ele fica louco, né? O que você pode fazer é pisar mais forte no acelerador ou não. Né? E a gente começa a perceber que um pouco das duas campanhas estão pisando mais forte. Começaram o segundo turno, né, arrancando, pisando bem forte, tanto nos ataques quanto principalmente nos ataques, né, mas também nessa questão de precisar mostrar esses apoios, essa ampliação de leque para o seu campo, não necessariamente do ponto de vista ideológico, mas de ter mais apoios, né? Porque se pensar, todos os apoios eram mais ou menos esperados. Né? Eu continuo insistindo na tese de que não teve nenhum apoio do gato correndo atrás do cachorro. Talvez o apoio mais inusitado ou mais chamativo e inesperado foi essa história do Vaguinho de Belford Roxo, de todos os apoiadores que a gente viu. Né, que Simone Tebet estava sinalizando para o caminho do Lula, apesar das críticas ao PT, que Ciro Gomes faria um apoio acanhado no PT. Tudo isso estava desenhado. Todos esses governadores com Bolsonaro já estavam, de alguma forma, se posicionando contra o PT ou abertamente a favor de Bolsonaro. Então, no fundo é isso. A grande questão é até onde, à medida que a ampulheta for esvaziando, chegarmos mais perto do segundo turno, o quanto mais ainda de gasolina vai ter para pisar, para acelerarem mais forte, principalmente nos ataques, um em direção ao outro. Trazer com você, Raquel, um destaque da campanha de Lula, quando ele promete renegociar dívidas das famílias mais pobres. É algo que a gente já viu na campanha de Ciro Gomes também, né? Ele pegou essa bandeira do Ciro, que também é uma bandeira da Simone, para tentar falar com essa classe média aí de 2 a 5 salários mínimos que está muito com o Bolsonaro. Você percebe nas propagandas, né? Hoje estava assistindo, as estratégias muito claras, que é o que a gente está discutindo aqui. Estimular a rejeição um do outro, então tem propaganda negativa muito forte. Os dois colocando de uma forma muito clara os dois principais apoios que eles têm hoje, que é Romeu Zema, no caso de Bolsonaro, porque se ele quiser ganhar a eleição, ele precisa virar Minas. Simone Tebet, no caso do Lula, porque ele precisa conquistar esse eleitor de centro. Assim, a campanha, a propaganda hoje estava refletindo claramente o que é a estratégia dos dois. É rejeição. Um atacar a rejeição do outro e esse vira-voto que eles precisam fazer, cada um do seu lado. Destaco com você, Caio, a campanha do presidente Bolsonaro, quando ele destaca o voto nos presídios, como Lula teria ganho com uma larga vantagem nos votos dentro dos presídios. Acho isso uma bobagem, porque isso desconsidera todos os... vamos dizer assim, as idiosincrasias, as dificuldades, as injustiças do sistema penal brasileiro.
o fato do sistema penal brasileiro ter mais pobre, mais negros, presos, de ter uma dificuldade maior de ricos, brancos irem para a cadeia. Isso não quer dizer nada, né? Não é que o crime esteja com Lula, que é a ligação fatalmente que ele sempre faz desde o Marcola. Isso se desconsidera injustiças históricas do Brasil, né? É a pecha que ele quer colar, mas realmente é um jogo baixo. E ainda que pesado, essas pessoas cometeram os crimes, enfim, elas têm o direito de votar também, né? Eu acho, enfim, acho que não é por aí não, né? E numa campanha que, como a Raquel bem destaca, uma campanha que está tendo jogo baixo até demais, né, Felipe? Exatamente, Márcio. Eu estava falando aqui da disputa local de São Paulo, da questão das armas, e às vezes certos debates são feitos de uma maneira rasteira, mas quando você pega cada elemento, armas, aí associa o Lula aos presos, aí mostra combate ao crime organizado, aventa a possibilidade de redução da maioridade penal, que é algo que foi aprovado numa casa legislativa e está engavetado na outra há muito tempo. E ao longo dos 4 anos do governo de Jair Bolsonaro, ele não fez qualquer mobilização para que fosse votado o caso da redução da maioridade penal. Não estou nem entrando aqui no juízo sobre ser a favor ou contra, quais são os detalhes, ou ir pelo ECA, tem muita discussão nesse sentido. Mas era uma bandeira associada à direita, por exemplo. E eu tinha até falado meses atrás que o Bolsonaro ia trazer de volta alguns elementos para afetar esse direitismo na hora da eleição, depois de todo um governo em que houve outras preocupações. Então, tudo isso somado, arma, associação do Lula com presos, bandeira da redução da maioridade penal, combate ao crime organizado, tudo isso é para dar uma imagem de ordem na campanha do Jair Bolsonaro contra a eventual desordem, cumplicidade ou negligência do campo da esquerda em relação à criminalidade como um todo. Embora, evidentemente, haja muitas pautas em comum sobre as quais eles não gostam de falar e sobre as quais já falei muito, na questão do combate à corrupção. Ambos afrouxaram ali a legislação penal e a lei de improbidade administrativa. Mas é esse contraste que a campanha bolsonarista procura fazer.